Bem-vindo ao Redítico, aqui compartilhamos histórias cheias de suspense, emoção e curiosidade. Prepare-se para uma nova história cheia de reviravoltas e personagens intrigantes. Vamos nessa! Era uma noite chuvosa na cidade de Washington. Laura, uma jovem determinada, começou a receber mensagens de texto misteriosas em seu novo número de telefone. Os textos pareciam estar relacionados a um serviço e organização de festas, mas Laura nunca havia solicitado tais serviços. No início, ela ignorou os textos, pensando que fosse apenas um engano. No entanto, à medida que as mensagens continuaram chegando, Laura começou a ficar irritada. Curiosa para descobrir a origem dessas mensagens, Laura decidiu responder educadamente, pedindo para removerem seu número da lista. No entanto, as mensagens não pararam. Ela bloqueou os números que a incomodavam, mas novos números surgiam constantemente. Frustrada e determinada a resolver o mistério, Laura decidiu tomar medidas drásticas. Ela começou a pesquisar sobre a empresa de catering e as pessoas por trás dessas mensagens. Descobriu que havia algo obscuro por trás da fachada aparentemente inocente. Laura descobriu que a organização estava envolvida em atividades ilegais, usando a comunicação por mensagens de texto como um código para operações clandestinas. Determinada a expor a verdade e acabar com a chantagem, Laura decidiu investigar mais a fundo. Ela usou sua inteligência e habilidades adquiridas como ex-detetive para descobrir detalhes sobre a organização criminosa. Ao mesmo tempo, ela precisava proteger sua identidade e permanecer um passo à frente dos criminosos. Enquanto Laura avançava em sua investigação, ela descobriu que a organização estava se infiltrando em várias esferas da sociedade, manipulando pessoas inocentes para seus próprios fins. Ela percebeu que estava lidando com uma teia complexa de criminosos astutos e perigosos. À medida que Laura se aproximava da verdade, sua vida começou a correr perigo. Os membros da organização perceberam que ela representava uma ameaça e começaram a persegui-la. Laura estava constantemente um passo à frente, usando sua astúcia e habilidades para evitar ser capturada. Enquanto isso, um personagem misterioso chamado Jack entrou em cena. Jack era um hacker habilidoso que se tornou o aliado improvável de Laura. Juntos, eles formaram uma dupla formidável, trabalhando incansavelmente para expor a organização criminosa e garantir a segurança de Laura. Conforme a história se desenrola, segredos sombrios são revelados, traições ocorrem e vidas estão em jogo. Laura e Jack se veem envolvidos em uma corrida contra o tempo para desmascarar os líderes da organização e impedir seus planos malignos. Com reviravoltas surpreendentes, cenas de ação eletrizantes e um suspense implacável, cumprimento malicioso eleva os leitores a uma jornada emocionante. Enquanto eu observava o carro dele se afastar, uma sensação estranha de satisfação e alívio misturava-se dentro de mim. Eu finalmente havia recuperado o dinheiro que ele me devia. No entanto, uma pequena voz dentro de mim sussurrava que talvez essa não fosse uma vitória completa. Eu sabia que havia mais a ser feito, pois ele havia me causado tanta frustração e humilhação nos últimos meses. Decidido a não deixar as coisas tão facilmente, comecei a investigar mais sobre a vida desse cara. Descobri que ele era um jogador compulsivo e que frequentava um cassino local. Foi aí que uma ideia maliciosa surgiu em minha mente. Na próxima semana, comecei a frequentar o mesmo cassino que ele. Passei horas observando-o, estudando seus hábitos e comportamentos. Percebi que ele estava completamente imerso em seu vício, apostando quantias cada vez maiores e perdendo cada vez mais dinheiro. Decidi abordá-lo sutilmente. Aproximei-me dele em uma de suas noites de azar e ofereci-lhe uma bebida. Aparentemente, ele não me reconheceu como o cara a quem devia dinheiro. Começamos a conversar, e ele revelou que estava em uma grande dívida com agiotas perigosos. Nesse momento, a excitação tomou conta de mim. Eu tinha nas minhas mãos a chance perfeita de fazê-lo pagar ainda mais pelos seus erros. Fingindo compaixão, sugeri uma solução para os problemas financeiros dele. Aposte em mim, eu disse a ele com um sorriso malicioso. Tenho um sistema infalível que pode recuperar todo o seu dinheiro perdido. Se funcionar, você poderá pagar suas dívidas e ainda ter um bom lucro. Ele ficou hesitante no início, mas a ganância falou mais alto. Ele concordou em me seguir e colocar sua confiança em mim. Eu o conduzi até uma mesa de roleta, onde começamos a jogar.
Para sua surpresa, minhas apostas pareciam ter uma precisão extraordinária. Eu ganhava rodada após rodada, acumulando uma quantia significativa de dinheiro. Ele estava extasiado com a minha aparente habilidade de prever os resultados. No entanto, o que ele não sabia era que eu havia manipulado o jogo. Eu havia subornado discretamente o croupier para favorecer minhas apostas. Era uma forma de justiça poética, já que ele havia me enganado antes. Enquanto eu continuava a ganhar, vi a expressão de desespero e angústia se espalhando pelo rosto dele. Ele estava perdendo cada vez mais dinheiro, agora nas minhas mãos. Cada moeda que ele apostava era um lembrete doloroso de sua dívida comigo. Quando finalmente acumulei uma quantia considerável, parei de jogar. Virei-me para ele e disse com um sorriso frio: agora você sabe o que é perder tudo, assim como eu perdi quando você me enganou, e espero aprenda uma lição com isso. Ele olhou para mim, os olhos cheios de desespero e raiva. Percebi que ele estava à beira de um colapso emocional. Seu vício o havia levado a um ponto sem retorno, e eu tinha aproveitado essa fraqueza para me vingar. Ainda sorrindo, saí do cassino, deixando-o para trás, com suas dívidas ainda maiores do que antes. Enquanto caminhava pelas ruas escuras da cidade, uma sensação de satisfação misturada com remorso começou a me invadir. Eu tinha conseguido me vingar, mas a que custo? Eu me tornei uma versão sombria de mim mesmo, manipulando os outros e alimentando a dor deles. Apesar de ter recuperado parte do dinheiro que ele me devia, isso não me trouxe a paz interior que eu esperava. Com o tempo, percebi que a vingança não era a solução. Ela apenas alimentava um ciclo de ódio e amargura, deixando-me preso em um estado de negatividade. Eu precisava encontrar um caminho melhor, uma maneira de seguir em frente e deixar essa experiência dolorosa para trás. Decidi que o melhor curso de ação seria perdoar aquele homem. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia a liberdade de deixar o passado para trás. O perdão não significava esquecer ou justificar suas ações, mas sim liberar o peso da vingança e permitir que eu seguisse adiante. Então, escrevi uma carta para ele, expressando meus sentimentos e meu desejo de seguir em frente. Deixei claro que não queria mais ter qualquer tipo de contato com ele, mas que estava optando pelo perdão como uma forma de cura pessoal. Depois de enviar a carta, senti um peso sendo retirado dos meus ombros. Eu havia dado um passo em direção à cura e ao crescimento. Aprendi que a vingança pode nos consumir, mas o perdão nos liberta. Desde então, tenho me concentrado em reconstruir minha vida, colocando minha energia em coisas positivas. A experiência me tornou mais resiliente e me ensinou a importância de não deixar que os outros me definam. Hoje, olho para trás e agradeço por ter aprendido essa valiosa lição. A vingança pode parecer doce em um primeiro momento, mas é o perdão que verdadeiramente nos liberta e nos permite seguir em frente com leveza e paz de espírito. Com o tempo, minha vida começou a se transformar. Aos poucos, deixei para trás a sombra da vingança e me concentrei em reconstruir minha própria felicidade. Busquei atividades que me trouxessem alegria e propósito, como praticar um hobby, dedicar-me a projetos criativos e cultivar relacionamentos saudáveis. Também comecei a me interessar por práticas de autocuidado e desenvolvimento pessoal. Aprendi a importância de cuidar de mim mesmo, tanto fisicamente quanto mentalmente. Passei a praticar exercícios regularmente, a meditar e a alimentar minha mente com pensamentos positivos. Ao longo desse processo, percebi que o perdão não apenas me libertou da negatividade, mas também trouxe um senso de compaixão e empatia em relação aos outros. Compreendi que todos nós cometemos erros e enfrentamos desafios, e que o caminho para a cura e o crescimento reside na capacidade de perdoar e seguir em frente. À medida que avançava nessa jornada de autodescoberta, também aprendi a importância do aprendizado com meus próprios erros. Reconheci que a vingança não era a resposta, mas também não devia me culpar por tê-la buscado inicialmente. Aceitei que todos cometemos equívocos, mas é nossa capacidade de aprender e evoluir que nos torna seres humanos melhores. Com o tempo, pude reconstruir minha vida em bases mais sólidas e saudáveis. Desenvolvi relacionamentos genuínos, onde o perdão e a compreensão são valores fundamentais. Aprendi a canalizar minha energia para objetivos construtivos, criando um futuro promissor para mim mesmo. Hoje, quando olho para trás, vejo aquela experiência como uma lição de vida valiosa.
A vingança pode parecer tentadora em momentos de dor e injustiça, mas o perdão é o verdadeiro caminho para a paz interior e a libertação. Aprendi a deixar o passado para trás e a concentrar-me no presente, cultivando uma mentalidade positiva e construtiva. Portanto, se você já se viu consumido pelo desejo de vingança, espero que minha história possa servir como um lembrete de que o perdão é um ato poderoso de cura e crescimento pessoal. Não se trata de justificar as ações dos outros, mas de se libertar do peso da negatividade e abrir espaço para a paz e a felicidade em sua vida. A vingança pode alimentar um ciclo interminável de dor e amargura, mas o perdão nos permite romper esse ciclo e encontrar um novo começo. Lembre-se de que você tem o poder de escolher seu próprio caminho e que a verdadeira força reside na capacidade de perdoar e seguir em frente. À medida que a história da minha jornada de perdão e crescimento pessoal se espalhava, comecei a compartilhar minha experiência com outras pessoas que também estavam lutando com sentimentos de vingança e ressentimento. Percebi que minha história tinha o poder de inspirar e motivar os outros a seguirem um caminho semelhante em direção ao perdão. Decidi, então, dedicar parte do meu tempo para ajudar os outros a superarem suas próprias batalhas internas. Tornei-me um defensor do perdão e do autocuidado, dando palestras, escrevendo livros e oferecendo suporte individual para aqueles que precisavam. Ao longo dos anos, testemunhei muitas transformações incríveis nas vidas das pessoas que eu ajudei. Vi como o perdão as libertou do peso do passado, permitindo-lhes abraçar um futuro cheio de amor, paz e harmonia. Essas experiências reforçaram minha crença no poder curativo do perdão e me motivaram a continuar compartilhando essa mensagem com o mundo. A cada dia, sinto-me grato pela jornada que percorri. Embora o desejo de vingança tenha sido uma força poderosa em minha vida, a escolha de perdoar trouxe uma sensação de liberdade e plenitude que eu jamais teria imaginado. Hoje, meu propósito é ajudar os outros a descobrirem o poder do perdão e a encontrarem a paz interior que tanto desejam. Não importa quão profunda seja a dor que alguém tenha experimentado, acredito firmemente que o perdão pode ser um caminho para a cura e a transformação. Nunca esquecerei os momentos sombrios em que a vingança dominava meus pensamentos. Mas agora vejo esses momentos como uma parte importante da minha jornada, pois me permitiram aprender, crescer e compartilhar minha experiência com os outros. Portanto, se você está lutando com sentimentos de vingança, saiba que há esperança. Você tem a capacidade de escolher um caminho diferente, um caminho de perdão e cura. Não será fácil, exigirá coragem e perseverança, mas o resultado final vale a pena. A jornada do perdão é uma jornada de autotransformação e redenção. Quando você escolhe o perdão, você se liberta das correntes do passado e abre espaço para uma vida de paz, amor e alegria. Lembre-se de que você é mais forte do que pensa e que o perdão pode ser o primeiro passo em direção a uma vida plena e significativa. E assim, minha história chega ao seu fim. Que ela possa inspirar e encorajar aqueles que precisam encontrar seu próprio caminho de perdão e cura. Lembre-se de que a vingança nunca é a resposta, mas o perdão é a chave para a verdadeira liberdade. E assim chegamos ao fim. Obrigado por acompanhar esta história inspiradora de perdão e redenção. Se você gostou do conteúdo e deseja receber mais vídeos e recursos relacionados ao tema, inscreva-se no meu canal do YouTube. Não perca a chance de se juntar a uma comunidade comprometida com o crescimento pessoal e a busca pelo perdão. Inscreva-se agora e embarque nessa jornada de transformação. Até breve!